Nemateuminto. Este filo nemateuminto, nema, fio, askel, cilíndrico. O fio, ele é o quê? Cilíndrico. Então, uma das características desses animais é que eles têm o corpo cilíndrico. Aí nós podemos ver aqui um corte, né, do intestino, totalmente obstruído pelos ascaris lumbricoides, ou seja, por lombrigas. Uma coisa que chama muita atenção neste filo é em relação à diferença entre o macho e a fêmea, né? Podemos observar aqui o corpo cilíndrico. E qual é a outra diferença? Esta é a fêmea, este é o macho. Vejam que a fêmea pode chegar até 35 centímetros e o macho até 25 centímetros. Sempre o macho será menor que a fêmea? Sim. E por quê? Pelo fato do macho apresentar uma característica que lembra que ele é o macho, que faz a diferença sexual, a extremidade recurvada. E o que vem a ser esta extremidade? A espícula penial. Veja bem que esses animais, vermes, mintos vermes, que têm o corpo cilíndrico, eles apresentam dimorfismo sexual, mas uma outra característica marcante deste filo é que todos vão apresentar diferenças entre macho e fêmea, sempre a fêmea sendo maior, na triquiúris, nos ascaris lumbricoides, nos estrongiloides, no necator, nos enteróbios. Uma outra característica é, esses animais são cilíndricos e têm o corpo revestido por uma cutícula. A cutícula, sendo bem espessa, dá a esses animais um formato cilíndrico, mas ao mesmo tempo esta cutícula impede que o ácido clorídrico venha queimar o corpo desses animais, levando-os à morte quando eles passam por dentro do estômago na segunda fase, né? Porque a primeira fase é quando ingere o ovo, que eclode no intestino, e eclodindo no intestino, a larva vai fazer um tour pelo nosso corpo, passando depois pelo estômago, já uma larva mais evoluída, e não sofre a agressão do ácido clorídrico, devido à presença da cutícula. Então memorizem que tem dimorfismo sexual. Sempre o macho será menor porque tem a espícula penial recurvada. Estes animais, portanto, que têm o corpo cilíndrico, que também tem o corpo revestido pela cutícula, eles apresentam um dimorfismo sexual, uma diferença entre macho e fêmea. Essa a diferença é visível, né, anatomicamente, porém esses animais vão apresentar no corpo as chamadas linhas laterais. São 4 linhas, são estruturas sensoriais, né? Então, gente, a lombriga, ela tem 4 linhas laterais. Outra característica destes animais que eu quero chamar já sua atenção é que, além da cutícula que reveste o corpo, esses animais também têm boca. Bom, a boca surgiu nos selenterados, foi encontrada nos plateumintos, mas ainda selenterados e plateumintos apresentavam um tubo digestivo incompleto. Como nós estamos estudando os filos dentro de uma escala evolutiva, eu gosto de estar fazendo essa comparação, tá? Por quê? Porque em exercícios que pede para você destacar as características evolutivas, você tem que conhecer os detalhes do filo. Então veja, a boca surgiu onde? Nos selenterados. Tubo digestivo incompleto em selenterados e plateumintos. Então, tem boca nos nemateumintos? Sim, tem uma boca rodeada por 3 lábios. Mas o que é que surgiu neste filo? O ânus. O ânus é um caráter evolutivo. Então, eles têm boca como um órgão de ingestão e ânus como um órgão de egestão. Todos esses animais também são triblásticos. Poríferos eram diblásticos, selenterados diblásticos, plateumintos triblásticos
e nemateumintos triblásticos. Eles têm uma ectoderme, tem uma mesoderme que reveste parcialmente uma cavidade que é preenchido por um líquido, né, por um fluido, e tem aqui dentro a endoderme que reveste a cavidade gástrica. Vejam que essa cavidade, que é revestida pela mesoderme, só tem esta camada de um lado das paredes do corpo, sendo este outro lado aqui, olha, que reveste a cavidade digestiva, sendo de endoderme. Então, esta cavidade, que seria um celoma, ela é parcialmente revestida pela mesoderme, o que leva estes animais a serem classificados como pseudocelomados. O que quer dizer isso? Que eles têm uma cavidade corporal, porém essa cavidade ela está isolada. De um lado ela tem mesoderme e do outro lado ela tem endoderme. Não é uma cavidade totalmente revestida de mesoderme ou por mesoderme. Então essa cavidade é um falso celoma. E o que vem a ser celoma? Como nós já vimos anteriormente lá na embriologia, o celoma é uma cavidade totalmente revestida por mesoderme que abriga, que aloja os órgãos internos. Se eu faço um corte aqui na minha mediana, eu retiro os pulmões, o coração, o diafragma, o fígado, o estômago, o baço. Gente, fica uma cavidade. Esta cavidade que está alojada nos meus órgãos seria o celoma. Mas os nemateumintos não têm um celoma verdadeiro. Por que não? Porque a cavidade de um lado é isolada pela mesoderme, aqui, olha, mais externamente, e aqui internamente pelo endoderma. Então, surge o que neste filo? Cutícula, surge também o ânus, né? E aqui então a sua simetria já começa a ser bilateral. Por quê? Porque eles têm o corpo revestido por uma cutícula que dá a eles um formato também cilíndrico. Então todos esses animais nemateumintos são cilíndricos, são triblásticos, são pseudocelomados. Porém, quando ocorre a fecundação, né, entre o gameta masculino e o gameta feminino, forma-se a célula ovo ou zigoto. Esta célula sofre as divisões mitóticas e aí vai originar quem? O embrião, chegando na fase de blástula e de gástrula. Na gástrula, conforme os conhecimentos de embriologias que vocês já dispõem, né? Se não lembra, tem que voltar lá na nossa aula de embriologia. Na fase de gástrula, forma-se um poro. Esse poro é o blastóporo, é o poro que faz a comunicação do arquêntero que se forma na gástrula com o meio externo. Esse poro, esse blastóporo, ele pode originar a boca do animal ou o ânus do animal. Então, nos animais em que o blastóporo origina a boca, como aqui nós temos a boca dos nemateumintos, esses animais passam a ser classificados como protostomatas. Nos plateumintos, também o blastóporo forma a boca, né? Então, neste caso, são animais classificados como protostomatas, ou seja, protostômios. O hábitat dos nemateumintos, gente, varia. Desde animais de vida livre, né, habitando o meio terrestre, como alguns em água doce, ovos encontrados na água doce, né, e alguns deles já são parasitas internos, como os próprios enteróbios vermiculares, ou mesmo os ascaris lumbricoides. Estes animais que têm o corpo revestido por uma cutícula, que surge o ânus, que tem uma extremidade, a espícula penial recurvada, que se apresentam como um pseudoceloma, como nós podemos observar aqui, essa cavidade é o seu pseudoceloma. Quando eles se alimentam, surgem resíduos nitrogenados que precisam ser o quê?
eliminados, né? Esses animais, eles vivem dentro do intestino, parasitando o nosso intestino. Como eles têm boca e ânus, eles se alimentam e agora já acontece com eles uma digestão extracelular. Mas os resíduos que vão ser formados por conta da queima dos nutrientes precisam ser eliminados. E para eliminar, eles têm aqui 2 tubos, 2 dutos que se unem aqui e se abrem para o meio externo através de um poro. Então, aqui dentro desses dutos, que acaba conferindo a eles um sistema de excreção formado por células em forma de H, célula em forma de H, é o que vai eliminar os resíduos da circulação formados por conta da queima dos nutrientes que foram ingeridos. Bem, como eu disse, são animais que têm boca e animais que têm ânus. Esses animais também apresentam o poro excretor. Esse poro aqui, ó, que se abre para o meio externo, se exterioriza, mas esse poro está ligado a 2 canais, a 2 ductos, né, que forma a chamada célula em forma de H, para poder fazer o que, gente? A excreção, tá bem? Vai eliminar os resíduos formados dentro do corpo. Bem, então, lembrando que esses animais, né, eles têm a boca que é formada pela evolução do blastóporo, né? Mas o ânus seria o que? A sua característica evolutiva. E eu quero chamar aqui a sua atenção para a espícula penial. Olha, observem aqui. O macho que é menor que a fêmea, introduz a sua espícula penial no poro genital da fêmea, que inclusive ela é maior que o macho, e essa fêmea põe por dia 200 mil ovos embrionados com a larvinha rabiditoide, tá? Mas para excretar ela tem um poro, olha, bem próximo aqui à sua boca, que é rodeada por 3 lábios. Conforme eu disse, esses nematódios, eles são pseudocelomados. Então, por quê? A mesoderme reveste parcialmente o seu celoma. Então, dentro de um critério, né, utilizado para a classificação, veja, os plateumintos, eles têm a mesoderme, mas a mesoderme forma uma camada maciça no corpo, não tem cavidade, então eles são acelomados. Os nemateumintos são pseudocelomados, só tem mesoderme que reveste essa cavidade externamente, e internamente é o endoderma. Já no próximo filo que nós vamos trabalhar, os anelídeos, nós podemos observar que na mesoderme tem uma cavidade aqui, olha, que é totalmente revestida de mesoderme, ó, do lado externo, do lado interno. Então, aqui sim, já nos anelídeos, nós falamos de um celoma verdadeiro. São animais completamente celomados. Fizemos aqui então uma comparação, né, entre aqui a presença desse pseudoceloma com os acelomados e os celomados. Mas então, todos os nemateumintos, todos os animais que pertencem a esse filo, como que está organizado o seu aparelho digestório? Então, eles têm uma boca rodeada de 3 lábios, eles têm uma faringe, têm os apêndices bucais, né, que tipo os dentículos, e eles têm uma curta faringe que se abre aqui no seu intestino. Não é um estômago separado. Tudo aqui é intestino, que já vai fazer o papel de estômago. Então, aqui dentro acontece a digestão dos alimentos, portanto, uma digestão extracelular. As substâncias digeridas se difundem para essa cavidade aqui, olha, que é o seu pseudoceloma, né? E aí vai ser distribuído para o corpo. Porém, as fezes será eliminada pelo ânus. Então, veja que eu já quero chamar a sua atenção que ao longo da sua faringe, eles têm aqui um anel nervoso, tá? Desse anel parte uma linha para essa região do corpo e para a região da boca. São as linhas laterais, que são estruturas sensoriais, tá bem? Então, todos esses animais que são pseudocelomáticos, eles têm o quê? E essa camada aqui, ó, que é o pseudoceloma,
que vai ser preenchido por um fluido, né? E onde caem os nutrientes, bem como formam também os resíduos que serão eliminados, bem como os gases que se difundem pela cutícula, porque em se tratando dos nemateumintos, são animais que apresentam uma digestão extracelular, uma respiração por difusão, uma circulação também por difusão, mas uma excreção através de células em forma DH. E em relação ao seu sistema nervoso, eles têm o quê? Um sistema nervoso ganglionar formado por um anel nervoso em torno da faringe, tá bem? Bom, gostaria de chamar a atenção de vocês para esta lâmina, que ela nada mais é do que um corte transversal dos nemateumintos, e aqui eu tenho uma imagem de varredura. Então observem que eu tenho aqui a ectoderme, que é a cutícula, e aqui eu tenho células de mesoderme, que são estas células musculares. Destas células musculares saem uns 1000 filamentos musculares que se convergem para o ponto aqui, e também destas outras células convergem para este ponto, formando então aqui, olha, 2 cordões, né? Converge todos os filamentos dessas células, tá? Então, digamos que nestes pontos aqui, olha, que se convergem todos esses pontos, os filamentos das células musculares, isso explica por que os ascaris lumbricoides se movimentam por flexão, devido à disposição desses feixes dos 1000 filamentos que saem das células musculares, que se convergem para um único ponto. Tá, ok? E aqui a imagem de varredura, posso observar aqui que é a sua cavidade digestiva revestida pela endoderme, e aqui seriam células de mesoderme que formam estas células musculares aqui. Bom, todo nemateuminto, então, ele apresenta esta organização estrutural. Tem boca, tem ânus, tem um tubo digestivo completo, eles têm aqui o seu intestino, mas lembrando que esses animais têm o poro genital, né, que está ligado aqui ao seu oviduto, olha, e aqui ao seu ovário. Então aqui é uma fêmea, né? Cortando esta fêmea, nós podemos observar aqui o corte do intestino, na região aqui, ó, o corte, o intestino, e podemos observar aqui o oviduto, o útero, né? Aqui o seu ovário, tá? E esse útero está cheio de ovos, conforme nós podemos observar. Lembrando que tem o corpo revestido por cutícula, né? E esta cavidade é o seu pseudoceloma. Bem, e aí, como eu disse, todas as células musculares emitem os seus 1000 filamentos que convergem para este ponto, e destas células, todos os 1000 filamentos convergindo para este ponto. Então, eles têm um cordão nervoso aqui e outro cordão nervoso deste outro lado. Bem, então, a estrutura interna, por exemplo, de um macho, lembrando que ele tem a espícula penial, aqui está a espícula penial, né? E estas espículas peniais aqui, nós podemos observar então que ela está ligada às vesículas seminais, que por sua vez está ligada ao testículo. Os espermatozoides, inclusive, são produzidos dentro do testículo. É um espermatozoide que não tem flagelo, portanto, quando o macho copula a fêmea, que libera ali os espermatozoides, esses espermatozoides são aflagelados, vão se encontrar com os óvulos da fêmea. Como se encontram por movimentos ameboides, eles emitem falsos pés. Quer dizer que de qualquer forma vai acontecer a fecundação. Gente, aproveito essa imagem para falar aqui, olha, que em torno da faringe tem o anel nervoso, e desse anel que tem os gânglios saem cordões nervosos, cordões que na verdade são em número de 4 cordões, né? São as linhas sensoriais, o corpo revestido pela cutícula. Este filo tem qual novidade? Cutícula. Cutícula é a novidade. Outra novidade, ânus.
Terceira novidade, pseudoceloma. Bem, dentro deste filo, portanto, existem vários animais que merecem uma atenção especial por apresentarem um ciclo de doença. Então temos aqui os ascaris lumbricoides. Estes ascaris lumbricoides podem chegar até 35 centímetros. Como que eu vou adquirir o ascaris lumbricoide que vai me causar a doença ascaridíase? Adquire-se, contamina-se ingerindo alimentos contaminados com os ovos dos ascaris lumbricoides. Lembra que eu disse que quando o macho fecunda a fêmea, põe 200 mil ovos por dia, que é para realmente garantir a proliferação e a sua existência. Dentro de cada ovo, nós vamos encontrar a larvinha rabiditoide. Quando o indivíduo ingere um alimento contaminado com os ovos dos ascaris lumbricoides, esse ovo passa pela boca, pela faringe, pelo esôfago, cai no estômago. No estômago, o ovinho sofre a ação do ácido clorídrico, mas não eclode no estômago. O ovo vai eclodir no intestino delgado. Eclodindo, esta larvinha atravessa a parede do intestino peritônio, cai na circulação sanguínea. Aí esta larvinha vai passar pelo fígado, vai passar pelo coração, vai passar pelo pulmão. No pulmão, essa larvinha, ela cresce. Quando ela cresce, a cutícula se espessa. Se espessa por quê? Porque essa larvinha agora, ela vai subir pela traqueia, vai provocar aqui um desconforto, uma coceira. E quando a pessoa faz pigarreia para coçar aqui, essa larvinha passa da traqueia, ela volta para laringe, faringe. E da faringe a pessoa deglute, depois que ela pigarreia. E aí, ao deglutir essa larvinha, agora a larvinha, ela passa pela segunda vez agora. Olha, a primeira vez foi em forma de ovo. Essa larvinha vai passar pelo esôfago, vai passar pelo estômago. Vai morrer? Não, não vai morrer. Não vai morrer por quê? Porque ela tem uma cutícula mais espessa. E essa cutícula mais espessa impede que o ácido clorídrico mate esta larva. Esta larva agora chega no intestino e assume ali a fase adulta, e na fase adulta ela vai se reproduzir e novamente começa a ovopostura. Bem, gente, como vocês viram, no ciclo da lombriga nós temos apenas o homem como um hospedeiro. É um ciclo monogenético, né? É uma infestação direta. Por quê? Porque é um ciclo oral fecal. Qual é o cuidado que devemos ter para evitar a ascaridíase? Lavar bem as mãos, lavar bem os alimentos que vão ser ingeridos, melhoria de saneamento básico, tratar as pessoas doentes, não é? Óbvio, tratar as pessoas doentes já ajuda muito, mas as normas de higiene diminuiria bem a incidência de parasitoses que nós temos no Brasil. Ok? Então, para a profilaxia dos ascaris lumbricoides é higiene, lavar bem os alimentos, lavar bem as mãos antes de comermos, ok? E tratar os doentes. Lembre-se que no primeiro momento ele ingeriu o ovo, passou sob a forma de ovo, o ovo eclodiu no intestino. Quando eclode o ovo, a larva faz um tour, sangue, fígado, coração, pulmão. No pulmão ela cresce, vem aqui para a traqueia, provoca coceirinha. Quando a pessoa deglute, é a segunda vez que ela está passando pelo trato digestório, mas agora sob forma larval, e ela vai se instalar no intestino. É necessário que vocês saibam o ciclo, ok? Então, temos também o ciclo da enterobiose, que tem como agente etiológico os enteróbios vermiculares. Esse verme aqui, enteróbios vermiculares, eles chegam a 1 centímetro, mas eles também podem ficar no intestino delgado e no intestino grosso.
Como que se contamina? Pela ingestão de ovos. Só que esse verme aqui, o que é complicado, principalmente nas crianças, é que como ele se aloja no intestino delgado e no intestino grosso, esses parasitos, as fêmeas, elas vão aqui para a região anal e aqui elas liberam um prurido, uma secreção, onde as fêmeas põem os ovos e aí elas acabam provocando uma coceira anal. Crianças têm o hábito de se coçar, isso é tenso, né? E por isso que é normal as crianças na escola ter o que apresentar sempre as unhas curtas, para evitar que ao se coçarem ovos fiquem alojados embaixo das unhas, não é? Então, no caso da enterobiose ou oxiurose, esses parasitos, eles são como que a pessoa se contamina ingerindo o alimento contaminados com seus ovos. Qual é o ciclo? O mesmo dos ascaris lumbricoides. Passa pela boca, passa pela faringe, esôfago, estômago. No estômago, o ovo sofre a ação do ácido clorídrico, eclode no intestino, a larva inicia um tour pelo corpo, sangue, fígado, coração, pulmão. No pulmão, a larvinha cresce, que é a larvinha rabiditoide, cresce, fica mais espessa, sobe para a traqueia, onde provoca uma coceira e após o pigarreamento, ele vai deglutir, vai passar pela segunda vez pelo estômago, mas não vai morrer por ação do ácido clorídrico devido ao espessamento da sua cutícula. Esses parasitos poderão ser encontrados tanto no intestino delgado quanto grosso. Lembra que os enteróbios são os que provocam a coceira anal. Gente, qual é a medida profilática? Como que eu posso evitar essa doença? Evitar a doença enterobiose? Tratando os doentes, melhoria de saneamento básico, lavando bem esses alimentos, as mãos antes de comer, tá bem? Só que, aqui eu quero fazer uma observação. Muitos parasitos, quando passam pelo pulmão, que eles crescem, aqui eles abrem porta para que as bactérias possam invadir o pulmão e aí a criança ou o adulto venha apresentar uma pneumonia. É interessante que esses enteróbios vermiculares são os únicos que vão passar pelo pulmão e não vai provocar a pneumonia. Bem, já os ancilóstomos do Odenales, estes parasitos requer aqui uma atenção, porque eles podem ficar livremente no solo. Esses ancilóstomos do Odenales, uma pessoa que esteja contaminada, defeca no solo, questões de horas, o ovo eclode no solo. E aí, crianças ou adultos que têm o hábito de andar descalço podem se infectar. Por quê? Andando descalço. Mas por que eles se infectam? Porque as larvas também têm na sua boca dentículos córneos. Olha, dentículos córneos. Esses dentículos córneos, que faz? Corta a pele do pé, ou se a criança estiver sentada na areia, corta a pele da coxinha, da perna, do bumbum, e aí o parasito penetra na circulação. Veja bem, a contaminação não se deu pela ingestão, mas a penetração ativa da larva pela pele. Então, entrando pela pele, onde vai começar o ciclo? Se entrou pela pele, sangue, fígado, coração, pulmão, a larvinha sobe, provoca a coceira, a pessoa pigarreia, deglute, ela desce agora pelo faringe, esôfago, estômago e vai se instalar no intestino novamente. Mas, gente, esse parasito, por apresentar os dentículos córneos, eles cortam a parede que reveste o nosso intestino, que é o peritônio, e aí ocorre ali um sangramento. Então, é comum a pessoa que tem o ancilóstomo do Odenales apresentar ali uma
uma perda de sangue pelas fezes e apresentar um quadro de anemia. A lombriga provoca anemia, o oxiuro provoca anemia, mas os ancilóstomos duodenales, eles provocam a doença chamada de ancilostomese, conhecido como opilião ou amarelão. Mas amarelão por quê? Porque eles provocam uma anemia profunda. Inclusive dos livros de Monteiro Lobato, fala-se muito dessa anemia que o Jeca Tatu apresentava, né? Por quê? Porque andava descalço. Então veja, a forma de contaminação dos ancilóstomos duodenales se dá como entrada da larva pela pele. Por quê? Porque esses parasitos têm dentículos córneos, mas quando a pessoa defeca, pode sair até os parasitos nas fezes, mas libera-se milhares de ovos que eclodem no solo, liberando a larvinha rabidiptoide, e essas larvas penetram pela pele. A mesma coisa acontece com Necator americanus. Também é o parasito que o indivíduo contaminado, ao defecar, libera os ovos embrionados, os ovos contendo as larvas rabiditoides, e essas larvas penetram pela pele. Então veja, a contaminação de Necator americanus e ancilóstomos se dá através da penetração da larva pela pele, tá? Bem, até agora nós comentamos sobre Ascaris lumbricoides, Enteróbios vermiculares, os Necator americanus e os ancilóstomos duodenales. Todos esses parasitos, veja bem, era um ciclo que se completava como? Pela pele, ou no caso dos Ascaris lumbricoides, dos Enteróbios vermiculares, a contaminação se dava através da ingestão de ovos. Gente, agora nós vamos falar de uma doença que é a elefantíase, que é causada pela picada de um pernilongo, que ao picar, que é o pernilongo do gênero Culex, ele introduz através da sua espirotrompa uma larvinha da Ruchereria Bancroft, né, que é conhecida como filária. E esse parasito, ao fazer o repasto, ao se alimentar de sangue, introduzindo a Ruchereria Bancroft, que é o agente etiológico da filária, são esses filamentos aqui, esses fios finos, são os parasitos, lembram um fio de cabelo. Esses parasitos, uma vez inoculado pelo mosquito, eles migram, né, através da nossa circulação sanguínea para os nossos gânglios linfáticos, que é a região da axila, a região da virilha, na região do pescoço. Onde tem esses gânglios linfáticos, onde tem os nódulos linfáticos, cujos nódulos, ó, aqui eu tenho um nódulo que é responsável em fazer a drenagem do nosso sangue, bem como também a defesa do nosso organismo contra os micro-organismos. Nesse local dos gânglios, dos nódulos linfáticos, ficam retidas as Ruchererias Bancrofts inoculadas pelo mosquito do gênero Culex. O que ele causa, o que a Ruchereria Bancroft vai causar no homem? Como eles ficam nos gânglios, eles obliteram, obstruem os gânglios, e aí não ocorre a drenagem. Não ocorrendo a drenagem, esse homem vai ter um problema seríssimo, que é o quê? O hiperdesenvolvimento do órgão, né? E aí ele fica com a doença chamada de elefantíase. Portanto, o hospedeiro intermediário da Ruchereria Bancroft é o mosquito, olha, aqui está o mosquito do gênero Culex, e o hospedeiro definitivo é o homem. Vejam vocês que dentro desse filo dos nemateumintos, eu estou tratando aqui de uma doença chamada filariose, ou seja, elefantíase, que tem dois hospedeiros, um intermediário e um definitivo. Porque no ciclo dos Ascaris lumbricoides, Enteróbios vermiculares, Necator americanus e os ancilóstomos duodenales, era um ciclo monogenético. Aqui não, eu tenho um ciclo digenético. E aí, qual é a consequência desses nódulos, desses gânglios, desses linfonodos, né, obstruídos pelas Ruchereria Bancroft? O desenvolvimento do membro, que a gente chama isso de elefantíase.
Tá? Como que eu posso tratar isso? Eu vou ter que tratar o doente, mas depois que desenvolveu esse membro, ele vai ter que conviver com esse órgão hiperatrofiado. Mas, gente, eu tenho que tratar o doente e eu também posso ter uma disciplina na minha casa, que é a de não deixar água parada para que esse mosquito não procrie, não se desenvolva. Eu tenho que eliminar o vetor. E além de evitar água parada, eu posso usar o que? Repelentes. Podemos colocar nas casas, né, as telas nas janelas e nas portas, mas sempre o tratamento requer o que? Uma atenção maior ao enfermo, ao doente, porque se um pernilongo vem pica essa pessoa que está doente, os pernilongos contraem a doença e aí eles vão picando as pessoas saudáveis e vão transmitindo. Como vocês puderam observar, tratamos de mais um filo que requer muita atenção por se tratar também de verminoses, né? Tudo é verminose nesse filo. Então, temos que ter uma atenção maior, bem maior, a nossa disciplina quanto à higiene e sempre tratar as pessoas doentes e também melhoria de saneamento básico. Esta melhoria de saneamento básico é importante